A graça do Senhor esteja sobre todos vocês, meus irmãos. Para a nossa reflexão nesta noite, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, dos versículos de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Os irmãos acompanhem mesmo assentados. Neste momento, o momento especial do culto, que é a exposição da palavra, que você possa fazer esse esforço maior neste momento para se concentrar e entender, buscar entender a palavra do Senhor e aplicar na sua vida, no seu coração, porque a palavra de Deus ela é perfeita e é o alimento que nós todos precisamos para a nossa vida aqui, para a glória do seu nome. Acompanhe então assentados. Nos diz o profeta Isaías: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Leiamos juntos o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías foi um dos profetas que teve um período mais longo de ministério. O profeta Isaías é ainda do ano 700, final do ano 700, início do 600, antes de Cristo. Para ser mais preciso, 742 a 687, antes de Cristo. Portanto, é um período muito longo antes de Cristo. No entanto, ele se tornou um profeta dos mais importantes no anúncio da profecia messiânica, no anúncio deste que viria como o Messias para salvar o seu povo e para reinar para sempre sobre o seu próprio povo. O profeta Isaías, nesta ocasião aqui, ele está profetizando ainda no período do rei Acaz. O rei Acaz que, naquela ocasião, com todo o Israel, a nação de Israel, a qual ele governava, estavam vivendo de maneira pecaminosa, rebelde perante o próprio Deus, e é por isso que essa palavra de juízo é trazida aqui no texto, no início do texto, quando é dita que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Veja que a região
onde Deus havia prometido trazer julgamento, trazer juízo sobre o povo. E essa terra era mais no extremo norte de Israel, era naquilo que o texto mostra aí, que ficou conhecido também no Novo Testamento, como a Galileia dos gentios, já no extremo norte já de Israel, onde o povo de Israel podia ter contato com as demais nações do mundo também, e seria por ali como que a porta de entrada do império, do exército do rei da Síria, que veio mais tarde, cumprindo-se a promessa de Deus e trazendo grande destruição sobre a nação de Israel, de tal maneira que a nação de Israel jamais foi a mesma, jamais pôde ser reunida novamente ao seu território. O reino do norte, por conta da sua rebelião, da sua idolatria, da sua desobediência contra Deus, contra o Senhor, o povo de Deus, Deus então trazendo juízo. Mas é interessante que o mesmo texto que lembra o juízo de Deus é o mesmo texto que anuncia também a redenção, a restauração, a reconciliação, a salvação, a promessa de salvação da parte de Deus. Por isso ele inicia dizendo: para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível essa terra. Deus pesou a mão, Deus castigou. Mas o texto diz que nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, essa região onde Deus trouxe o castigo. Ele trará também a redenção, trará também a glória, a alegria. Por isso o versículo 2 está dizendo que o povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E os irmãos sabem muito bem que quando Jesus veio, ele escolheu justamente essa região, a Galileia dos gentios, como a base, Cafarnaum, que ficava na Galileia dos gentios, a base para o seu ministério. E ele percorreu toda aquela região, cumprimento da profecia de Isaías. Aquele povo, quase 1000 anos depois, viu vir a luz, viu o cumprimento dessa profecia, viu o cumprimento dessa boa nova, da mensagem da parte do Senhor para o seu povo. Povo que vivia em densas trevas, viu a luz chegar. E é por isso que a gente pode observar esse texto quando então chega no versículo 6 e ele apresenta para nós o menino. Esse menino que é o Messias. Essas palavras são as boas novas para o povo que é apresentado aqui para nós nesse texto. Esse menino é o próprio Jesus. O profeta Isaías então anuncia o nascimento desse menino, o menino prometido. Esse menino é o Messias. Esse menino é o que vem trazer a vida aos que estão mortos. Este menino é o que vem trazer libertação aos que estão presos, aos que estão cativos. É o que vem trazer a liberdade aos que estão dominados pelas trevas, pelo próprio pecado. Por isso ele diz que os que antes viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz ou a vida. Os que viviam tristes e amargurados puderam ter a alegria. Eram escravizadas, oprimidas e foram libertos. Viviam em guerra e podem viver em paz. Essa promessa, meus irmãos, essa boa nova não foi apenas para aqueles que viviam na Galileia dos gentios, mas essa boa nova é também para nós hoje. Essa boa nova é para o povo de Deus em toda a terra, em todo o mundo. E assim como aqueles viviam assim oprimidos, tristes, amargurados, escravizados, oprimidos, viviam em guerra na sua própria alma, guerra também sob o poder do inimigo, o império da Assíria, que devastou a nação de Israel.
O mundo hoje, sem Cristo, as pessoas hoje que não têm Jesus em seus corações, também vivem assim, amarguradas, oprimidas, uma vida sem sentido, uma vida sem razão, uma vida sem paz, uma vida sem relacionamento, sem comunhão com o próprio Deus. Mas o profeta aponta para a solução. A solução é o menino. Esse menino é o Messias. Essa transformação radical, portanto, ela é possível, ela é real, ela é verdadeira. E você que está aqui nessa noite já experimentou. Você que já entregou a sua vida para Jesus, já experimentou. E por experiência e por convicção, sabe que ela é verdadeira. Sabe que essa boa nova faz todo sentido na sua vida e pode fazer sentido na vida de outras pessoas também. Ela é possível, essa transformação, por causa do menino que nos nasceu. Esse menino que é chamado de Emanuel. No capítulo 7, versículo 14, quando o profeta diz para esse rei Acaz, pede um sinal para Deus, e ele se nega a pedir o sinal, mas ainda assim o profeta insiste e quer apresentar o sinal. O sinal é este. O sinal da salvação de Deus está representado, expressado nesse menino. Esse menino que leva o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o profeta diz no versículo 14, portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Por isso que é Deus conosco, porque é um menino nascido de uma virgem. É um Deus nascido de uma dentre nós. É o Deus conosco. Esse menino é o Deus encarnado. É o Deus que habita conosco e que não pode ser anunciado. Esse menino, o Deus encarnado, o Messias, ele não pode ser apresentado como nos apresentamos uns aos outros. Você chega para a pessoa que você não conhece, você se apresenta e você diz assim: muito prazer, meu nome é fulano de tal. Muito prazer, meu nome é Maria, meu nome é João. Mas isso é impossível para este menino, para este Messias. Ele, o seu ser, a sua natureza é especial, é gloriosa, é sobrenatural. E é impossível que este menino seja apresentado, a sua capacidade, o seu poder, a sua majestade, seja expressada apenas em um único nome. É por isso que há necessidade de o profeta apresentar esse menino, o Messias, usando pelo menos 4 nomes: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque a sua grandeza não cabe apenas em um nome. Eu digo para alguém que eu não conheço: muito prazer, eu sou o Valmir. E se é alguém que conhece a minha história, a minha origem, a minha procedência, eu vou dizer: eu sou o Valmir. Eu sou filho de Floraci, eu sou filho de Benigno. Você deve ter conhecido o pai da Floraci, você deve ter conhecido o pai do Benigno, que é o meu pai. Portanto, eu sou o Valmir. Mas o Messias não pode ser apresentado assim. O Valmir, como qualquer um de nós aqui, é um ser humano, fraco, falho, mas esse menino é o Deus encarnado. É o Todo-Poderoso. E assim como uma pedra preciosa, a semelhança de um diamante ou de uma esmeralda preciosa, que revela a sua beleza em diversas facetas, enquanto você agira em torno do brilho da luz, você contempla em cada faceta da pedra preciosa a beleza que ela reflete nas várias facetas delas. Assim, ao ouvir e ao conhecer o que significa cada um dos nomes do Messias, de Jesus Cristo, você conhece mais profundamente a respeito da grandeza, da beleza, do poder, da glória e da majestade desse menino. Menino que agora o mundo comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador.
Mas o profeta ainda toma o cuidado de dizer a respeito desse menino que tem uma missão especial. Esse menino, ele veio para governar. E é por isso que no verso 6 do capítulo 9, o profeta diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas não é qualquer filho, não é qualquer menino. Ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Esse menino traz consigo a responsabilidade de governar o mundo inteiro. Esse menino, o Messias, traz sobre si a responsabilidade de governar não apenas o mundo, mas de maneira especial, de maneira direta, de maneira amorosa, de maneira pactual, governar o povo de Deus em toda a terra. Ele tem essa missão. Ele tem a missão agora de, à medida que ele vai crescendo e vai se preparando para o seu ministério, haverá um dia em que ele estará pronto para reunir, para atrair, para ajuntar as ovelhas da casa de Deus, as ovelhas do povo de Deus, os eleitos de Deus, para formar assim o grande povo de Deus, a igreja de Deus na terra, governando sobre as nossas vidas. E é isso que esse menino que Isaías apresenta para nós aqui faz hoje na nossa vida, na sua vida. Ele governa sobre a sua igreja, ele governa sobre cada um de nós. O seu governo, o governo está sobre os seus ombros. Meus irmãos, olha que interessante, o governo aqui tem a ideia do rei. E aqui o profeta faz a propósito, porque de um lado você tem o rei Acaz, e não só o rei Acaz, mas outros reis, na sua grande maioria, os reis de Israel foram reis maus, foram reis injustos, foram reis impiedosos, foram reis que tinham a missão de pastorear o povo de Deus, já que era a nação de Israel, o povo do pacto. Esses reis tinham a missão de fazer com que o povo seguisse o Senhor, servisse ao Senhor, adorasse somente ao Senhor. Mas esses reis, muitos deles foram os primeiros a praticar a idolatria e foram os primeiros a dar o péssimo exemplo para o povo também cair em idolatria. Portanto, como Acaz, foram reis maus, desobedientes, rebeldes perante o Senhor. Mas o profeta está apresentando aqui o rei ideal. O rei que reinará sobre o seu povo, diferente de Acaz, que conduziu o povo ao desespero, à desesperança e cair sobre o juízo de Deus. Esse menino que é apresentado pelo profeta, ele porá fim à guerra, ele porá fim à injustiça, ele porá fim à falta de humanidade, de amor e de alegria entre o povo de Deus. Ele porá fim a todas as guerras. Esse povo estava em guerra, mas o menino que Isaías apresenta, ele estabelecerá um reino que será eterno, fundamentado na justiça e na retidão. Imagine esse mundo sendo reinado por um poderoso rei que não admite a corrupção, que não admite a injustiça, que não admite um imposto que devora o salário do trabalhador, que não admite que os seus pares também sejam corruptos. Imagine viver num mundo onde o que impera é a justiça plenamente, onde o que impera é a retidão nos atos de todos, a começar do rei, a começar do presidente, a começar das autoridades. Jesus Cristo é esse menino que veio e que tem essa missão de implantar um reino que está fundamentado na retidão e na justiça. É o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso. É por isso que o profeta Isaías não vai usar apenas um nome para apresentar esse
novo rei, o prometido rei de Israel, o que reinará eternamente. E ele vai dizer que esse rei se chama Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Os nomes de Jesus, meus irmãos, apontam para a sua grandeza. E eu quero falar sobre isso com vocês nesta noite. Os nomes de Jesus apontam para a sua grandeza, e nós precisamos conhecer mais a fundo os nomes de Jesus para conhecermos mais a grandeza do nosso Rei, do nosso Senhor, deste que reina sobre nós, que tem as nossas vidas em suas mãos, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, que nós o adoramos, que nós temos alegria e prazer em servi-lo, que nós temos alegria de crescer no conhecimento dEle e na graça dEle, porque Ele deu a sua vida por nós. Este Messias, este menino, é apresentado então, em primeiro lugar, com o nome de Maravilhoso Conselheiro. Literalmente, esse nome significa maravilha de um conselheiro. Maravilha de um conselheiro. É interessante que os reis da época de Isaías e até os governantes dos nossos dias têm seus conselheiros. Eles precisam de serem aconselhados, de serem orientados, principalmente diante de crises, dificuldades que vivem o país. Eles buscam os seus conselheiros. Nós temos vários reis da Bíblia que se utilizaram dos conselhos dos seus próprios conselheiros. Nós temos, e nos lembra sempre, e esse não é um bom exemplo, de Roboão, que recorre aos seus conselheiros, mas ele recorre a conselheiros mais novos e se dá mal por isto também, porque os conselheiros, seus amigos da sua mesma idade ou próximo dela, não deram bons conselhos. O fato é que os reis tinham os seus próprios conselheiros, homens sábios. Mas, irmãos, esses conselheiros tinham uma sabedoria humana, uma sabedoria falha, uma sabedoria limitada. Eles careciam da sabedoria espiritual, da sabedoria que procede do próprio Deus. E o homem que seguia pela sua própria sabedoria, nós sabemos que a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo, ela pode nos levar a cometer loucuras, aberrações, coisas terríveis. Os governos e as autoridades humanas, entregues à sua própria autoridade, cometem loucuras, são imprudentes. E o próprio rei Acaz, o rei de Judá, ele, pelas suas próprias decisões e pela sua própria sabedoria humana, se guiando apenas pela sua sabedoria humana e desprezando a sabedoria divina, ele conduziu o povo a um estado deplorável, a um estado onde Deus teve que castigar o povo. O povo sofreu por conta do seu rei, porque carecia da sabedoria espiritual, se baseou apenas na sabedoria humana. E você sabe, como eu, quando nós nos conduzimos apenas pela nossa capacidade intelectual, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, pela nossa própria sabedoria, muitas vezes nós damos com a cara na parede. Ou, como diz um bom baiano, com os burros na água. Você deve entender o que significa isso, né? Não é bem sucedido a sua decisão, o seu plano, porque faltou o bom conselho, faltou a boa sabedoria, faltou a boa direção. E quantos governantes na história recente, ou se você pegar desde as histórias bíblicas, eles, se apoiando na sua própria sabedoria, cometeram loucuras, cometeram coisas terríveis. O próprio rei Herodes, o próprio Pilatos, o que eles fizeram com Jesus? O que eles fizeram com esse menino? O que eles fizeram com Deus encarnado? O próprio Nero, imperador romano, primeiro século do cristianismo, o que ele fez ao acusar os cristãos de incendiar Roma,
desencadeou uma grande perseguição aos cristãos que perdurou quase 3 séculos de perseguição aos cristãos, ainda que os historiadores digam que foram perseguições intermitentes, não contínua, mas o povo, os discípulos desse Jesus sofreu por conta de uma decisão de um governante. Pense em Hitler, apoiado na sua sabedoria, uma sabedoria louca, matou milhares de judeus, cometeu atrocidades. Mas nós, cidadãos comuns, não apenas os reis, os governantes, carecem da sabedoria espiritual, carecem do bom conselho do Messias, de Jesus, mas nós também, o cidadão comum, carecemos de bons conselhos do bom conselheiro, porque nós, entregues à nossa própria sabedoria, sabemos que também nós somos capazes de cometer atrocidades, somos capazes de cometer loucuras, principalmente na hora do aperto, que você precisa tomar uma decisão rápida e sem orar, sem buscar o conselho do bom conselheiro, você toma uma decisão que é, no fundo, uma loucura. A palavra de Deus já traz essa advertência a esses sábios que seguiam pela sua própria sabedoria e desprezam o conselho do bom conselheiro. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. O ai aqui é um ai de castigo, de o que você vai fazer não é bom. O apoio, o fundamento da sua decisão não é a melhor. Mas, irmãos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para esse menino anunciado por Isaías aqui, na sua sabedoria, nós vemos ele iria ministrar conselhos maravilhosos, inefáveis. Vejamos isso em alguns textos. Observe que o próprio evangelho, ou os evangelhos, vai dar esse testemunho, essa prova. Isaías anunciou 700 anos antes desse menino nascer. Agora esse menino nasceu. E quais são os relatos a respeito desse menino com respeito à sua sabedoria, que se torna o bom conselheiro? Lucas nos diz que o menino crescia e se fortalecia. E ele diz, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A profecia está se cumprindo. O menino nasceu, o menino está crescendo, mas esse menino é especial, porque ele é o Messias, porque ele é o Deus encarnado, é o próprio Cristo Jesus. E o texto diz que ele vai se enchendo à medida que ele cresce. Deus vai enchendo esse menino de sabedoria e de graça. A graça do Senhor estava sobre ele. De tal maneira que os pais de Jesus, quando ele ainda tinha 12 anos, ficaram espantados, porque vieram para Jerusalém para as festividades religiosas e retornaram. O menino se perdeu e depois de algum tempo de viagem se deram conta de que o menino não estava ali, e eles procuraram e começaram a procurar desesperadamente. Tiveram que retornar até a grande capital, Jerusalém, e onde eles vão encontrar, onde eles encontraram o adolescente Jesus com 12 anos. Lucas 2,46 diz que ele foi achado debatendo com os doutores. Doutores. Um doutor da lei era um senhor já vivido há vários anos, que estudou, que pesquisou, que gastou muitos anos dedicando à leitura, à pesquisa, à investigação. Ele tem agora o conhecimento que tem, porque ele precisou dedicar anos de estudo. Um doutor, assim como nos dias de hoje. Aqueles que têm o seu doutorado, que têm o seu pós-doutorado, é alguém que já passou pelo ensino médio, pela graduação, pelo mestrado, e agora já concluiu o seu doutorado, e agora recebe o título de doutor. Mas Jesus tem apenas 12 anos. O que é isto que nós vemos neste menino? A graça de Deus, a sabedoria de Deus. Lucas nos diz que ele foi achado pelos seus pais no templo, assentado no meio dos doutores.
E Jesus estava ali assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e não só ouvindo-os, mas ele também interrogava. Jesus questionava os doutores, questionava o conhecimento deles, questionava a sabedoria deles, de tal maneira que nos diz o texto, que todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das respostas que Jesus também dava. É por isso que esse menino, uma das facetas da natureza divina de Jesus, é maravilhoso conselheiro, porque ele é cheio da sabedoria do Senhor. O próprio Isaías, no capítulo 11, falando a respeito de Jesus, vai dizer que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E é interessante que o próprio Jesus, quando ele vem e começa a exercer o seu ministério, ele se recorda dessa profecia de Isaías e ele diz o seguinte a respeito dele mesmo. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ainda prossegue o próprio Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse menino, ele é o maravilhoso conselheiro. Portanto, você quer bons conselhos? Você quer receber conselhos inefáveis, conselhos maravilhosos? Ouça não mais esse menino, ouça Jesus. Você quer receber sabedoria, entendimento? Busque no conselheiro que é Jesus Cristo. Ou seja, você quer receber os conselhos do maravilhoso conselheiro? Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo Jesus. Ele aconselha a cada um de nós através da sua palavra. Estude os evangelhos com atenção, dedique-se à leitura, abra os ouvidos, abra o coração. Vocês podem observar aqui na história do cristianismo, aqueles que foram mais sábios entre nós foram aqueles que mais se dedicaram à palavra do Senhor. Aqueles entre nós que agiram de maneira mais imprudente e muitas vezes como um tolo foram aqueles que sempre desprezaram a palavra do Senhor, não amaram a palavra do Senhor com profundidade, com todo o seu coração. Mas se nós entendemos que carecemos do conselho de Deus, precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo, precisamos buscar em Jesus o sábio conselho, porque Ele tem a verdadeira sabedoria, Ele tem o verdadeiro conhecimento. Por isso, Ele é uma maravilha de conselheiro. Ele é uma maravilha de conselheiro. Não perca tempo. Busque o conhecimento, a sabedoria, através da palavra do Senhor, que é a palavra do próprio Cristo. Ele é o verdadeiro conselheiro e o seu conselho vai além do conselho de qualquer ser humano. Você quer se tornar um sábio? Você quer se tornar um entendido? Não importa se você é alguém graduado, se você é um doutor, ou se você não frequentou a sala da universidade, as salas da universidade, as salas da escola, mas se você se dedicar à leitura bíblica, ainda que você tenha o mínimo de formação acadêmica suficiente para ler e compreender as Escrituras, você estará recebendo esses preciosos conselhos desse maravilhoso conselheiro, que é uma das facetas
do Messias, de Jesus, o encarnado. Esse é o primeiro nome dele, o maravilhoso Conselheiro. Mas o texto prossegue e diz ainda que ele governa sobre o seu povo, não apenas como maravilhoso conselheiro, mas ele governa sobre o seu povo como o Deus forte. E essa é outra faceta também impressionante do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus forte, que pode ser traduzido também como o Deus poderoso, porque é isso que ele é, o El Gibon. É o Deus forte, ou seja, o valente, o homem forte, o homem corajoso. Todas essas traduções podem ser aplicadas a essa palavra no texto original. Significa, irmãos, que o governo desse menino que Isaías apresenta se daria pelo próprio poder de Deus, porque Jesus tem sobre si o genuíno poder de Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo teria sobre si o verdadeiro poder de Deus. E é assim que ele veio ao mundo, e é assim que ele nasce da Virgem Maria, é assim que ele cresce desenvolvendo o seu ministério, é assim que ele começa a desenvolver o seu ministério também no poder de Deus, através do Espírito Santo. Mas o poder de Jesus se manifesta de maneira mais impressionante, porque esse poder tem a capacidade de absorver todo o mal que os nossos pecados é capaz de produzir. Na cruz, Jesus teve tamanho poder que ele absolveu na cruz do Calvário toda a maldade dos nossos pecados. E na cruz do Calvário é a maior manifestação do poder de Deus. Ao morrer por mim e por você, ele toma sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Cada pecado meu e seu, por menor que seja, já é suficiente para a justiça de Deus, a ira de Deus, nos condenar ao sofrimento eterno, às penas eternas do inferno. Jesus Cristo não tomou apenas um pecado de cada um de nós. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, diz o profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores. Por isso o sofrimento de Cristo na cruz não foi apenas os cravos nas mãos, a coroa de espinho na sua cabeça, mas ele sofreu muito mais. Os nossos pecados, a maldade dos nossos pecados, de todo o mal que ele absolveu por conta dos nossos pecados, o levou a um sofrimento intenso, a ponto de separá-lo da comunhão com o Pai, da comunhão com Deus, a ponto dele clamar na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Embora ele soubesse o porquê, ele falou isso para que nós soubéssemos de que o meu e o seu pecado o separou, ainda que temporariamente, da presença do Pai, porque não pode haver comunhão entre Deus e os pecados nossos, entre Deus e as trevas, entre Deus e o mal. E o poder de Cristo Jesus. Por isso Isaías diz que ele é o Deus forte, o Deus todo-poderoso, porque ele foi capaz de tomar sobre si as nossas enfermidades, de levar sobre si as nossas dores. Isaías diz que nós o reputávamos por ferido e oprimido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nenhum outro ser, ninguém mais seria tão poderoso, teria tamanho poder suficiente para tomar sobre si a nossa maldade, os nossos pecados, e resistir, e prevalecer, e permanecer, e ser vitorioso. Mas apenas o Messias, apenas Jesus Cristo. É por isso que o profeta, ainda nesse capítulo, ele vai dizer, no capítulo 53 de Isaías, ele vai dizer que
Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Mas ele não foi derrotado na cruz. Ele venceu, e venceu por nós. E Isaías prossegue e diz: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Qual foi o fruto penoso da sua alma? A sua vida, aqui na presença dele. Jesus agora olha para mim e para você, e ele fica satisfeito, porque ele vê que pelo sofrimento dele na cruz, pelo preço que ele pagou, ele pôde resgatar você das trevas, resgatar você do pecado, resgatar você do inferno para a sua presença, para a sua maravilhosa luz. Por isso, irmãos, nós devemos louvar a Deus com todo o nosso coração, porque nós olhamos para essa segunda faceta da natureza desse menino, do Messias, de Jesus, e nós podemos encontrar e reconhecer que Ele é o Deus forte, e nele você pode colocar toda a sua confiança, você pode colocar toda a sua esperança. E eu, quando leio um texto como esse, sempre vem à minha mente as palavras do próprio Jesus, ao final do seu ministério terreno, após ter sido crucificado e morto e ressuscitado. E agora ele se apresenta ressuscitado para os discípulos, e ele vai dizer as seguintes palavras, confirmando o que Isaías diz aqui, que ele é o Deus forte. Ele diz nas suas palavras: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ninguém há mais poderoso. Por isso nós cantamos: o nome de Jesus é poderoso. Ele é o Deus forte. Sobre e debaixo do nome dele se dobrará, diante dele se dobrará todo joelho e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele manifesta de maneira magistral, esplêndida, que ele é o Deus poderoso, o Deus forte. Jesus governa este mundo, Jesus governa a sua igreja, governa o seu povo, não apenas como o maravilhoso conselheiro. Aquele a quem você pode, quando a sua alma está aflita, o seu coração está apertado, você pode se dirigir a Ele e derramar o seu coração perante Ele. Quando você precisa tomar uma decisão importante, séria na sua vida, você pode dobrar o seu joelho e clamar: me socorre, me ilumina. Muitas vezes eu tenho que fazer isso antes de assumir o púlpito, muito antes. Senhor, tem misericórdia, me socorre, me guia, me ilumina, me capacita, me dá a tua sabedoria, a tua direção, e você pode fazer isso. Recorra a Jesus, o maravilhoso conselheiro. Busque na sua palavra, peça sabedoria. O próprio autor Tiago: se você não tem sabedoria, peça a Deus em nome de Jesus Cristo, que Ele vai te dar. É por isso que o povo de Deus, por isso que o povo evangélico, por isso que o povo reformado, o povo convertido, não é um povo tolo, não é um povo ignorante, não é um povo tapado, embora muitas vezes o mundo os acuse assim. É muito ao contrário, porque nós seguimos o maravilhoso conselheiro e ouvimos dele os belos e inefáveis conselhos. O povo de Deus é um povo sábio, é um povo cheio de sabedoria. Não importa se ele tem um doutorado, um mestrado, ou se ele não tem nenhuma graduação, nenhuma formação acadêmica, mas por ser discípulo de Jesus, por entregar e seguir os seus ensinamentos, ele se torna uma pessoa sábia, cheia de sabedoria, para saber viver a sua vida neste mundo de maneira que glorifique a Deus, para saber não cair
nas arapucas, nas armadilhas deste mundo, para saber discernir entre o bem e o mal, para não agir e não se conduzir como uma pessoa tola, como um inocente. Nesse sentido, falta de sabedoria, de discernimento. Ele é cheio de sabedoria, porque ele serve a Jesus. Mas ele também está protegido e guiado por este Jesus que é o Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso. E por isso ele pode descansar, confiar. É por isso que o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E talvez você tenha andado algumas vezes na experiência da sua vida até aqui no vale da sombra da morte, e você se lembrou de Jesus, o Todo-Poderoso, e você entregou a sua vida, e você renovou a sua fé, e você confiou no Senhor, porque você sabe que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. E as crianças já podem aprender isso desde pequenininha. Os pais já podem ensinar desde pequenininho, aliás, devem ensinar a confiar na Bíblia, na Palavra de Deus. Ensine a Bíblia para os seus filhos. Busque a sabedoria do Senhor para ensinar os seus filhos. E ensine para os seus filhos que Jesus Cristo do Natal é o Deus forte, é o Todo-Poderoso, para que quando essas crianças também se depararem com o mal, os adolescentes, os jovens e todos nós, adultos, nós saibamos colocar a nossa confiança, não na nossa força, não na nossa arma, não no homem, mas em Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu confio em ti. Tu és o meu Deus forte. É assim que esse menino é apresentado por Isaías, o servo de Deus. O Deus forte, o maravilhoso conselheiro. Guarde essas duas facetas no seu coração. E no próximo domingo eu quero ainda compartilhar com os irmãos sobre as outras duas facetas restantes também, para que você possa ter o conhecimento completo desse diamante preciosíssimo aqui ilustrando que é o menino Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração. Amém.